Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao verso 17. O texto da palavra de Deus diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, esse texto está na ordem de Jesus Cristo para os discípulos, para a evangelização, para fazerem discípulos. Contudo, ele já havia aparecido para as mulheres, para alguns discípulos, para 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles não deram créditos ao Cristo ressuscitado. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele começa dizendo: finalmente apareceu Jesus aos homens, aos 11. Então ele já tinha aparecido para algumas mulheres, ele tinha aparecido para alguns discípulos, e agora ele finalmente apareceu para os 11. E nesse momento que ele aparece aos discípulos, ele começa a trabalhar na vida desses discípulos. E esse texto ele mostra que Jesus combate a incredulidade. Eles não creram na palavra que Jesus já havia dito a eles, que ele iria morrer, ele iria ser enterrado, mas ele iria ressuscitar. Ele também debate a dureza do coração desses discípulos, para não entenderem e compreenderem e aplicar no coração deles as sagradas palavras que Jesus havia dito. E assim, porque não deram crédito ao que ele havia dito, que ele iria ressuscitar, e claramente ele havia ressuscitado. Então, ele começa dizendo: agora vocês vão, ide para o mundo. E eu gosto muito do original grego, porque no original grego ele diz: não ide, mas é indo. Aonde pisarem a planta dos pés de vocês, vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão fazer discípulos. Vocês vão levar a minha mensagem a toda criatura, para que eles possam ser alcançados e serem feitos filhos de Deus. Quem crer, ou seja, a necessidade primeiro é crer e não ser batizado. Não adianta ser batizado se não crer. Você apenas vai participar de uma religião, porque foi batizado. É necessário, primeiramente, entender quem é Jesus, abrir o coração e entender que, pela fé, ele foi aceito por Deus, e sendo aceito por Deus, ele creu. E uma vez que ele creu, aí sim, será batizado, e assim terá certeza da sua salvação pela fé em Cristo Jesus. Passa do efeito de ser condenado para ser justificado pela fé em Cristo Jesus. E uma vez salvo, aí sim, vida de intimidade com Cristo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que texto maravilhoso! Isso aqui foi algo que aconteceu nos dias com os discípulos, mas é uma palavra para o nosso coração nos dias de hoje. Não adianta, queridos, você ir à igreja. Não adianta você obedecer a um pastor. Se você não crer, se o teu coração está duro e você não entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você apenas será um religioso. Você apenas terá uma placa de igreja. Você tem que entender que as escrituras sagradas, elas apontam para a fé em Cristo Jesus. E uma vez que você creu em Cristo Jesus, você tem a certeza da salvação. E uma vez tendo a certeza da salvação, você não pode voltar mais para o pecado. É uma nova vida. Você se despiu do velho homem para viver uma nova realidade, um novo homem, uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. Então, esse texto, ele trata o nosso interior para que você testemunhe Cristo na sua vida. Você não precisa falar, você precisa viver as escrituras sagradas. E se for necessário, fale, mas fale de Jesus. Não fale de igreja, não fale de pastor, mas fale daquele que morreu no teu lugar. Ele abdicou do reino, ele abdicou de ser igual a Deus, renunciou à sua glória para que você tenha vida. Agora é você que tem que renunciar o teu eu, tomar a cruz e seguir a Cristo. Indo, pregando o evangelho a toda criatura, levando a palavra da salvação. Cristo Jesus, a verdade que liberta. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso querer, mas é pela graça, pela misericórdia. Por Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz para nos salvar. Remove do nosso coração toda a incredulidade, toda a dureza do coração. Remove do nosso coração, ó Pai, tudo aquilo que impede que os nossos olhos possam enxergar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos de todo mal pelo sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Aplica esta palavra em cada família, ó Pai, que está ouvindo estas mensagens e que elas possam se render aos teus pés e assim viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Pai, cada família, restaurando os casamentos, trazendo diálogo, paz, renovando o amor, renovando as promessas, os votos, a aliança, ó Pai. Trabalhe na vida dos nossos filhos, libertando ele dos vícios, das drogas e todo o assédio do mal e de más companhias. E que eles possam buscar no Senhor a palavra que liberta. Cristo Jesus, a verdade que cura, a verdade que restaura. Ó Deus amado, abre as portas para o desempregado, para que possam levar o sustento para a tua casa. Coloque a tua mão de cura sobre todo o enfermo, psicológico, espiritual e físico, mas seja conforme a tua vontade. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.